Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Monteiro e nós estamos no canal A Tribo de Dan. Este é o programa Classe dos Professores e nós temos a intenção aqui de sempre apresentarmos uma reflexão a respeito da Bíblia, quer seja de um tema, quer seja de livros, com o guia de estudos da lição da Escola Sabatina. Nós estamos no primeiro trimestre do ano de 2026 e essa é a 12ª lição da Escola Sabatina que nós estamos estudando, ou seja, já com este trimestre são 12 estudos que nós tivemos. E esse estudo de hoje vai focar no final do capítulo 3 da carta de Colossenses e início do capítulo 4. O final do capítulo 3 e início do capítulo 4, ele vai passar da teologia, ali onde a gente poderia falar da teoria, e vai aplicar a prática da vida cristã. Ele vai fazer isso em alguns níveis, né? E por isso que como tema dessa lição, né, dessa 12ª lição, a penúltima lição desse trimestre, ele coloca assim: convivendo com os outros. Convivendo com os outros é o tema desta lição. Ele vai falar em alguns níveis de convivência. O primeiro nível é em relação marido e mulher. No segundo nível, pais e filhos. No terceiro nível, relação de trabalhos. E no quarto nível, entre o próximo, com o próximo, né? E aí ele vai falar ou dar ali um princípio que deve nortear toda a avaliação, toda a relação que nós temos com o próximo. Então o autor da lição coloca esses níveis de relacionamento. Então, para que a gente comece a refletir aqui a respeito dos níveis de relacionamento que foram propostos, nós vamos começar com o texto de Colossenses capítulo 3, verso 18. Colossenses capítulo 3, verso 18. Está escrito assim: esposas, em que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada uma de vocês ame a sua própria esposa e não a trate com amargura. Eu sei que para os padrões de hoje no mundo, falar de sujeição é uma palavra que normalmente causa estranheza, afastamento, repulsa de muitas pessoas. Mas vamos entender aqui qual é a ideia que é colocada. Né? Primeiro, que é uma ideia de você se deixa submeter, ou seja, não é que você não poderia agir com força ou agir por conta própria de maneira explosiva, mas por você entender que é o mais forte, você se deixa submeter a aquele que é mais fraco. Se deixe submeter ao marido. Como convém no Senhor. Aqui também essa explicação de como convém no Senhor, ela também é colocada de acordo com os padrões celestiais. Ou seja, dentro dos padrões celestiais, se a família se coloca dentro desses padrões, você se submete ao marido como convém no Senhor. Então, há casos em que a família não está dentro desses padrões. E aí essa avaliação de sujeição deve ser revista. Ou seja, quando a família não se coloca dentro dos padrões do Senhor, será que essa sujeição não vai me levar a um caso de pecado? Será que me submeter desta forma não vai me levar a um caso de pecado? Essas são as avaliações. Se não está no Senhor, de repente essa submissão não se coloca nos coloca numa relação de pecado. É claro que
aqui nós estamos falando de um compromisso mútuo. Então, normalmente, as pessoas pensam muito nos seus próprios direitos e esquece que para ter os seus direitos ela tem que cumprir com os seus deveres. Então, a mulher se sujeita ao marido, mas o marido também tem a sua responsabilidade, a responsabilidade daquele que ama. Ele deve amar a esposa e não a tratar com amargura. Isso quer dizer que o marido ele tem que tratar a esposa de maneira decente, de maneira honesta, amando a esposa. E aí, quando ele trata a esposa da maneira correta, ele vai receber da esposa também a maneira correta dela se sujeitar. Agora, quando a esposa também se sujeita da maneira correta, ela deve receber do marido a maneira correta dele amar. São essas as questões que são colocadas aqui. Existe uma contrapartida do marido. E esse é um princípio que Paulo desenvolve muito bem na carta de Efésios, que eu acho que as pessoas se esquecem. Quando eles leem Efésios capítulo 5, verso 22, ele vai ter uma ideia nessa direção, apesar de no original grego, em Efésios, a palavra sujeição não está, seria mais ou menos assim, esposas sejam para seus maridos como ao Senhor. E aí ele fala para os maridos amarem a esposa. Só que no verso 21, um verso antes dele começar a falar das esposas e dos maridos, ele fala assim: submetam-se uns aos outros no amor ao Senhor. Ou seja, a relação de convivência, não só marido e mulher, não só pais e filhos, a relação de convivência que um cristão tem com o próximo, e aí sim inclui a esposa, aí sim inclui os filhos, aí sim inclui os pais, a relação de convivência é de submissão. Em Efésios capítulo 5, verso 21, a primeira ordem que é dada para todo mundo é submeta-se uns aos outros. Então não é só a esposa que se submete ao marido, é o marido também que se submete à esposa. E para que nessa submissão, um com relação ao outro, eles se mostrem o amor ou mostrem o amor um pelo outro. A ideia principal do que Paulo está querendo dizer aqui, da relação marido e mulher, é que o marido ele vai viver para fazer a mulher feliz. Efésios capítulo 5, verso 21 em diante. E a mulher vai viver para o marido, para fazer o marido feliz. É um vivendo para fazer o outro feliz. Quando os dois vivem para fazer o outro feliz, quando o marido vive para fazer a esposa feliz, quando a esposa vive para fazer o marido feliz, não tem como essa relação dar errado. É um querendo viver para o outro, querendo fazer do outro feliz. E é esse o pensamento. Quando começa a se construir uma relação de marido e mulher, eu não tenho eu não tenho que pensar, a pessoa não tem que pensar em ser feliz. Eu vou me relacionar com tal pessoa porque eu serei feliz. Não. Eu tenho que pensar em fazer o outro feliz. Assim como o outro tem que pensar em me fazer feliz, né? Se eu estou querendo fazer o outro feliz, ele tem que pensar, ou ela tem que pensar em me fazer feliz. E essa questão, ela tem que ser bem clara, já antes do casamento. Na nossa sociedade, nós temos o período do namoro. Não era assim em todas as épocas e em todas as culturas, mas hoje nós temos. Esse período é neste período que começa a se construir o casamento. Cristão não namora por namorar. Cristão não se relaciona por se relacionar. Cristão tem objetivos claros em tudo que faz, em qualquer tipo de relacionamento. E aí, o namoro, ele já é visando o casamento. Então, o cristão tem que ter bem claro algumas coisas na cabeça. Essa pessoa vive os princípios cristãos de relacionamento, porque se ela não viver os princípios cristãos de relacionamento, ela não me fará feliz e eu não a farei feliz.
Então não é só princípios cristãos. Ah, ele vive princípios cristãos. E princípio cristão não é, ele vai à igreja. Não, não. Princípios cristãos são a base da vida. A pessoa vive o cristianismo. Não é ela vai para a igreja. Ela vai para a igreja, qualquer um pode ir. Tem muito não converso que vai para a igreja. Isso também não nos dá o direito de procurar fora da igreja. Os que, já que dentro da igreja tem muito não converso, eu vou procurar fora. Não, tem que procurar dentro da igreja e dentro da igreja procurar os conversos. E aí você vai, além de perguntar se o relacionamento, se ele vive os relacionamentos, princípios cristãos de relacionamento, relacionamento com Deus, relacionamento com o outro, relacionamento com o próximo, tem que perguntar também se os defeitos que a pessoa tem, se esses defeitos que a pessoa tem, são defeitos que você consegue conviver. Porque pessoas até mudam. O Espírito Santo provoca mudanças nas pessoas. Mas existem defeitos que não são pecados e que não necessariamente a pessoa vai mudar. A minha pergunta não é se ela vai mudar ou não. É se eu consigo conviver com aquele defeito. Aquela coisa que eu não gosto. Se eu conseguir conviver com aquilo, então o namoro pode seguir adiante e um dia dar em casamento. Mas se eu entendi que eu não consigo conviver com aquele defeito, não espere mudança das pessoas. Ela pode até mudar um dia, mas às vezes o processo leva muito desgaste, perda de admiração, e isso acaba levando a um divórcio. Então, se eu não consigo conviver com um determinado defeito daquela pessoa, então é melhor eu encerrar, por mais que eu esteja apaixonado, por mais que eu tenha, mas é melhor eu encerrar o relacionamento ali. Se essa pessoa mudar, glória a Deus. Mas é muito difícil haver a mudança nesse sentido. Então, os defeitos da pessoa que eu vou escolher casar, eu tenho que entender que eu vou ter que conviver com esses defeitos pro resto da vida. Então, se eu não consigo conviver, é melhor não casar. Se eu não consigo conviver com esses defeitos, é melhor não casar. Ele continua falando dos filhos. Filhos, em tudo obedeça seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. O honrar pai e mãe, ele tem a ver não só com obediência. E ali em tudo obedeça seus pais, é lógico que ele não está falando aqui de peque, porque os seus pais estão pedindo para você pecar. Não é isso. Ele está falando tudo que não vai ferir, obviamente. Mas hoje em dia a gente tem que explicar o óbvio, né? Em tudo que não vai ferir a lei de Deus e os mandamentos de Deus. Mas o obedecer pai e mãe, ele tem a ver com uma vida que faça com que os nossos pais tenham um orgulho da vida que nós vivemos. Porque a história dos nossos pais é contada na nossa vida. Esse é um princípio básico da cultura hebraica. Então, quando a minha vida desonra a memória dos meus pais, eu estou desonrando o pai e a mãe, mesmo que ele não tenha ali me dado uma ordem expressa para não fazer tal coisa. A nossa vida tem que honrar a história dos nossos pais. É isso que é honrar pai e mãe. É isso que significa honrar pai e mãe. Não é simplesmente o meu pai me mandou fazer uma coisa, meu pai me mandou fazer outra e eu obedeço. Não. É ter uma vida, construir uma história que traga sorriso, alegria para o rosto dos pais de vocês e dos meus pais também, dos nossos pais. Quando eu vivo uma vida que envergonha os meus pais, essa vida é uma vida de desonra, é quebra do quinto mandamento. Eu desonro o meu pai e minha mãe. Aprendi muito com a minha esposa nesse sentido, porque muitas vezes ela chegou e me falou assim: o meu maior medo é fazer algo que traga vergonha aos meus pais. Isso é respeito ao quinto mandamento. Isso é obediência ao quinto mandamento. Honrar pai e mãe, né?
fazer as coisas que tragam orgulho para a história dos nossos pais. Honrar pai e mãe. E aí ele fala assim no verso 21, pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Não irritar os filhos, os nossos filhos eles têm que ser tratados com respeito, com honra. Nossos filhos devem ser tratados, obviamente, dentro de justiça, e todos esses princípios devem ser ensinados. Nós não honramos ou não respeitamos os nossos filhos quando nós não mostramos para eles que eles têm deveres e responsabilidades. Quando a gente demonstra para ele que ele pode atingir certas coisas sem cumprir com seu papel, sem cumprir com suas responsabilidades. E uma das coisas mais corrosivas das nossas gerações atuais é que os pais têm protegido os filhos de tal forma que os filhos não conseguem lidar com os problemas. E aí nós criamos uma geração de incapazes, de pessoas que são incapazes. Nossos filhos têm que saber que para conseguir bons resultados eu tenho que ter boas ações. Ele tem que saber que o mundo é injusto e chorar, espernear, bater perna não vai mudar a injustiça do mundo. O que vai diminuir essa injustiça são ações práticas para tentar resolver problemas. Ele tem que saber que vai chegar uma hora que papai e mamãe não vão poder ir lá e resolver quando ele estiver descontente com alguma coisa. Papai e mamãe dão uns gritos, uns berros, e essa coisa não vai ser resolvida. Ele tem que agir para resolver. Ele tem que saber. E ele tem que saber que se ele não faz uma tarefa, ele não pode ter o privilégio, o bônus daquela tarefa. Se ele não faz, se ele não faz se ele não se esforça, ele não vai ter o resultado do esforço. Ele tem que saber disso, né? Quantos pais, os filhos ficam a tarde toda na internet, mexendo no celular, não estudam, e aí os filhos têm um resultado ruim na prova e o pai vai indignado na escola saber por que o filho, cobrar da escola por que o filho não teve um bom resultado na escola. Olha, você estava do lado do seu filho com o caderno aberto, estudando, para poder ter essa indignação toda? Seu filho ficou ali realmente estudando ou mexendo no celular a tarde toda e agora ele teve um resultado ruim? Não entregou as tarefas, não fez os trabalhos. Teve um professor que é interessante, né? O aluno não treinou, era um professor de educação física, o aluno não treinou, não participou, perdeu a prova que eu digo, a prova física, né? Na competição, e a mãe foi indignada, dizendo que o filho tinha que ganhar medalha, né? O que ela está ensinando para o filho? Que o filho não vai ter, que o filho não precisa se esforçar para ganhar as coisas. Ele não treina, ele não se prepara, ele não se alimenta direito, não dorme na hora, vai perder a competição, obviamente. E é isso. Da próxima vez ele treina, ele se prepara, se esforça. E aí ele tem a chance ali de, na disputa, ganhar. E isso é ensinado, são ensinados valores nesse sentido. São ensinados valores porque a criança se esforçou e chegou lá. E o pai desonra o filho quando ele não ensina essas coisas, quando ele não constrói esse caráter para o filho. E aí o filho vai se tornando cada vez mais incapacitado, incapaz de resolver as suas coisas, seus problemas. Né? É um choque para muitas crianças quando o pai vai lá resolver um problema para ele na faculdade. Crianças não, né? Já são adultos, mas o pai vai resolver e aí a faculdade vira para o pai e fala assim: aqui nós tratamos com seu filho, ele é maior de idade. Não é você mais que resolve os problemas dele. É ele que tem que resolver os problemas dele por conta própria. Tá bom? Então,
Nós não estamos seguindo a construção. Veja, é, toda criança, por mais bonitinha que ela seja, ela tem o potencial de ser uma pessoa extraordinária no mundo ou ser um monstro. A gente olha para a criancinha e pensa assim, não, nunca. Não, é que essa criancinha tem o potencial de ser um monstro. E é a nossa educação que vai dar as ferramentas para ela ser uma pessoa extraordinária ou ela se tornar um monstro. Hitler já foi um bebê e se tornou um monstro. E se tornou um monstro. Então, assim, há uma construção de valores e princípios na infância que vai tornar o adulto de amanhã. E o pai desonra a criança se ele não colocar, não ensinar para essa criança princípios e valores. Bom, aí ele vai falar da relação de trabalho. Paulo falou aqui até agora de relações familiares e ele vai falar de relação de trabalho. É lógico que naquela época alguns tipos de servos são considerados da família. Então, na cabeça de Paulo, não necessariamente ele estava saindo das relações familiares, mas na nossa cabeça há uma separação de relação familiar aqui. Ele fala no verso 22, servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Aqui a gente precisa ter um ponto aqui. Nós não trabalhamos para homens. Cristão não trabalha para homens. Cristão trabalha para Deus. Deus é que te deu esse meio de sustento. Deus é que te colocou naquele lugar para representá-lo. Faz parte da mordomia cristã. Mordomia é a atividade de cuidarmos das coisas de Deus aqui na terra. Faz parte da mordomia cristã cuidarmos do nosso trabalho como se estivéssemos trabalhando diretamente para Deus. Quando estamos desempregados, pedimos a Deus um emprego, Ele nos dá um emprego. E aí nós trabalhamos de qualquer forma com o emprego que Deus nos deu. Ele nos deu sustento e nós trabalhamos de qualquer forma com um mecanismo que Deus colocou para o sustento. Nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus. Por isso que nós nos entregamos, nós fazemos o melhor. José no Egito, ele tinha todos os motivos para falar assim, eu não vou fazer bem feito o meu trabalho para Potifar. Não vou fazer bem feito o meu trabalho para Potifar, por quê? Porque eu sou um escravo. Mas o que José fez? Se eu sou eu sou um escravo do Senhor. E aí o meu trabalho de escravidão é para o Senhor. E José foi o melhor escravo que ele poderia ser. Aí ele foi preso. E aí ele, se eu sou prisioneiro, eu sou prisioneiro do Senhor. Então eu vou ser o melhor prisioneiro que eu puder ser. E aí ele se tornou governador do Egito. E aí ele falou, se eu sou governador das coisas do Senhor. Então eu vou ser o melhor governador que eu puder ser. José, ele entendeu, José do Egito entendeu que ele não trabalhava para homens, ele não trabalhava para Potifar, que era um pagão, diga-se de passagem. Ele poderia falar, não, mas esse homem é até pagão, ele não conhece o Deus verdadeiro, não serve o Deus verdadeiro, esse homem é até pagão, mas ele se tornou o melhor funcionário que aquele homem pagão poderia ter. E aí, na cadeia, ele poderia falar assim, eu fui um funcionário bom e agora estou preso. Do que me adiantou ser um bom funcionário? Não, eu vou agora na cadeia ser o pior preso que eu puder ser. Me revoltar aqui com os carcereiros e... Não, José entendia que ele estava lá para ser um representante de Deus. Você no seu trabalho é um representante de Deus. Ah, mas o meu trabalho é opressor, o meu chefe é um homem mau. Deus te colocou lá para representar Ele. E aliás, se você pediu por esse emprego para Deus, e Deus te deu um emprego,
Agora você reclama do emprego que Deus te deu, você está reclamando das bênçãos de Deus. Isso é ingratidão. Você está sendo ingrato com Deus. Então, seja o melhor funcionário que você puder ser, mesmo que as condições sejam tão ruins quanto a de José. Se você não tiver tão mal quanto José, você ainda não tem motivos para ser um funcionário ruim. E se você é um funcionário ruim, você está desonrando o nome de Deus com o seu trabalho. Então, seja um funcionário bom para honrar o nome de Deus, onde você for. Ele vai falar aqui, nos 3 últimos versos, sobre outras questões que não estão relacionadas necessariamente com o trabalho. Mas no verso 1 do capítulo 4, ele volta a falar de relação de trabalho. Senhores, tratem os seus servos, capítulo 4, verso 1, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Aqui vem o outro lado. O patrão não pode ser injusto. O patrão ele tem muitas responsabilidades, entre elas o emprego de cada um dos seus funcionários está sob suas costas. Se você tomar uma atitude errada, esse emprego não pode ser, isso não pode cair sobre as costas do funcionário, fazendo com que ele perca o emprego. É uma responsabilidade gigante, porque o sustento de muitas famílias está sob as mãos dos patrões. E o patrão tem que ser justo. O patrão tem que agir com justiça. O funcionário fez, ele não é favor. O salário não é favor do patrão. O patrão não está dando favor. As condições de trabalho têm que ser as melhores que aquela empresa puder oferecer. Porque é sobre os ombros dos funcionários que aquela empresa é construída. E o patrão ele tem que ter toda essa consciência de que ele tem o que tem, porque funcionários leais que fizeram o seu trabalho com qualidade o levaram até lá. E ele precisa honrar esses funcionários, trazer dignidade para esses funcionários. Normalmente, patrões que não conseguem, ainda mais nos dias de hoje, que não honram seus funcionários, que não trazem dignidade aos seus funcionários, acabam perdendo seus funcionários. Teve um caso com o Silvio Santos que eu achei muito interessante e ele se tornou quem se tornou não à toa. O Silvio Santos ele tomou um golpe no Banco Pan-Americano. Tomou esse golpe de um parente dele, agregado ali da família dele. Tomou um golpe extraordinário, assim, quebrou o banco. E aí as pessoas falam assim, proteja o seu patrimônio, Silvio Santos. Proteja o seu patrimônio, faça o seguinte, declara a falência desse banco e proteja o seu patrimônio. Silvio Santos ele fala assim, não, nenhum funcionário meu vai perder o emprego por minha culpa. Ou seja, ele colocou aquele homem como um diretor e um diretor ruim. O Silvio Santos falou assim, não, se eu tomei essa decisão de colocar ele lá, meus funcionários não vão perder o emprego por minha culpa. E aí ele coloca todos os seus bens como garantia para salvar o emprego daquelas pessoas e reestruturar o banco. E as pessoas não perderem o emprego. Qualquer um que fosse injusto não estaria nem aí para aquelas famílias, para aqueles funcionários. Mas os funcionários, vendo quem ele é e como ele agiu no momento em que ele poderia ter protegido seu patrimônio, mas preferiu proteger o emprego das pessoas, as pessoas vão ser mais fiéis a ele. E um patrão que tem funcionários fiéis, que se sentem construtores de uma empresa, né, eles acabam se tornando cada vez mais eficazes e eficientes. Por outro lado, eu tenho visto também no país que nós vivemos, como um todo,
uma desvalorização de um grupo de profissionais, como, por exemplo, os professores. Não estou falando de salário, estou falando de respeito, de segurança, de autoridade que os professores tinham e perderam ao longo do tempo. E aí eu tenho visto justamente o oposto do que aconteceu com o Silvio Santos. Esse grupo de profissionais, os mais eficientes, os mais capazes, os mais competentes, por se verem desrespeitados, desvalorizados, sem autoridade, sem prestígio, eles estão migrando para outras profissões e a profissão do professor está chegando num momento na história do Brasil em que não há mais professores. Não é que agora está na mão dos incompetentes. Essa fase já passou, ficou para trás. Agora está nas mãos, a profissão não está nas mãos de mais ninguém, porque ninguém mais quer ser professor na sociedade. Vai surgir um ou outro, mas quando a gente olha assim, as escolas estão com falta de professores. Por quê? Porque os patrões não souberam valorizar um profissional. E ele vai perdendo. Mas a Bíblia, além de ser uma questão prática do dia a dia, que vai ter consequências práticas, vira uma questão também de uma quebra de um princípio ou de uma lei, porque aqui está no formato de ordem, de uma ordem bíblica. Senhores, tratem bem os seus servos. Uma ordem bíblica. Bom, e agora ele vai falar de aspectos gerais para toda a sociedade. Né? Independente de que tipo de relação que você tenha com a pessoa, ele fala, continuem a orar, no verso 2, vigiando em oração e ação de graças. Ou seja, ore a Deus, converse com Deus, pelas pessoas, por aqueles que estão ao seu redor, e deem graças a Deus pelas coisas que eles têm feito. Gratidão é um princípio básico para transformação de caráter. Se eu não reconheço o que Deus fez por mim e continua a fazer, o meu caráter será corrompido constantemente. Se eu não reconheço o que as pessoas fazem por mim e continuam a fazer, meu caráter será corrompido constantemente. E a oração é a respiração da alma. Tudo que nós formos fazer, nós devemos orar. Todo instante nós devemos orar. Nós normalmente não ficamos um minuto sem respirar. Por que a gente vive uma vida sem orar? A oração ela tem que ser constante para que essa comunicação constante com Deus guie a nossa vida. E a gente deve orar, inclusive Jesus fala isso em Mateus capítulo 5, orar pelos nossos perseguidores. Amem os que te odeiam e orem por quem te persegue. Então, a oração, ela não é só para aqueles que nós queremos bem. Ela inclui os que nós queremos bem, mas ela vai além, ela vai para aqueles que nos perseguem. E os dois últimos versos é uma questão de ouvir a voz de Deus e obedecer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, ou seja, com todo mundo, não é só com o irmão da fé. E aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja bem agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Aqui, nisso que eles estão colocando aí, ou que Paulo colocou aqui, sobre sabedoria, e o uso da palavra, tem a ver com um aspecto que a gente precisa entender. E o aspecto é o seguinte: Deus falou para ser assim. Eu entendo o que Deus pediu e eu preciso seguir o que Deus pediu. Eu posso ser inteligente ao entender o que Deus pediu, mas eu não sou sábio, eu sou um tolo se eu não seguir o que Deus pediu. A sabedoria vem em ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e seguir a voz de Deus. Quando ele fala sejam sábios, é isso.
siga a voz de Deus. E a palavra, ela deve ser também direcionada, a língua deve ser controlada pelo Espírito Santo, para que ele fale em nosso lugar. Esse texto dessa semana é um texto muito prático, um texto sobre relacionamentos. E relacionamentos, eles são vividos no dia a dia. Não dá para se relacionar à distância, longe. Você não tem uma relação que seja uma relação web. Isso não existe. O que existe é o relacionamento próximo. Ah, mas tem gente que namora à distância, meu amigo. O relacionamento é próximo. O relacionamento é próximo. O relacionamento tem contato. O relacionamento tem olho no olho. O relacionamento tem o sentir o ambiente que nos envolve. E isso só pode ser feito com proximidade. Às vezes nós somos forçados a ficar distantes um do outro. Mas é no convívio um com o outro que nós conseguimos seguir o maior mandamento de Deus: amar o próximo. Amar o próximo só é possível junto. E é por isso que é tão complicado. É um ato de extremo egoísmo quando eu paro de me relacionar com os meus irmãos, quando eu paro de congregar. Eu estou dizendo que eu não amo o próximo. Eu amo a mim mesmo. Eu só quero saber do meu bem-estar. Eu não quero saber do bem-estar do meu irmão. Amar o inimigo só pode ser feito quando você tem contato com o inimigo. E é outra lei, é outra ordem de Cristo. Mas, quando a gente tem alguma desavença dentro da igreja, a gente já quer parar de ir para a igreja, de se envolver com a igreja. Isso também é quebra do mandamento. Isso também é uma demonstração de egoísmo. Então, meus amigos, que nós possamos aprimorar os nossos relacionamentos, seguindo aquilo que Deus fala para nós, ouvindo o que Deus fala para nós sobre o relacionamento de marido e mulher, sobre o relacionamento de pais e filhos, sobre o relacionamento de patrão e empregado, sobre o relacionamento com o próximo, quer que esse próximo seja alguém que nós gostamos ou alguém que tem algum tipo de desavença comigo. Amar o próximo é o princípio que sustenta todos os relacionamentos cristãos. E é esse princípio que nós devemos levar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. E nos vemos na próxima semana com a última lição desse trimestre, para então já vislumbrarmos o próximo estudo, o próximo tema. Que Deus abençoe.